Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um TSP exclusiva e mais um capítulo do nosso Panorama da Copa Paulista. E hoje, representando o Prudente, vocês conhecem esse rosto, se você acompanha o futebol do interior, você conhece o Luiz Silva, ex-goleiro, agora diretor de futebol, ídolo incontestável do São Caetano, também um ídolo em ascensão no Grêmio Prudente. Muito obrigado por falar com a gente, muito boa noite também, Luiz. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Gabriel? Prazer em falar contigo. Vamos falar um pouquinho aí dessa fim de carreira, início de uma nova profissão, né? Vamos colocar assim. E para a gente começar, eu queria justamente falar sobre isso. Queria que você comentasse para a gente um pouquinho esse processo de transição da sua carreira, até no passado jogando, né? Jogou a Série 2, não, a Série A3 você jogou com o Prudente, e aí esse processo de transição agora para diretor no Prudente também. Como vem sendo esse finzinho de carreira, Luiz? Na verdade, quando você pensa em parar, você tem que começar a dar uma direção, né? Eu vim para o Grêmio Prudente com essa intenção de trabalhar aqui e encerrar no clube depois, assumir um cargo para poder trabalhar, né? No próprio clube. Então, após a Copa Paulista do ano passado, na renovação do meu contrato, eu, junto com a diretoria, coloquei essa situação de colocar um ponto final na carreira após a 2, né? Eu já tinha decidido isso, né? E nesse período aí você vai começar a fazer os cursos, né? Começar a entender um pouco mais esse lado do extracampo e claro, e ter mais conhecimento, né? Então fiz cursos aí da Comebol, tô fazendo da CBF, então para você começar já, vamos colocar assim, se ambientar com um novo local, né, de trabalho que não é mais dentro de campo e somente fora. Então, você tem que se planejar, né? Eu fui 6 meses se planejando para poder parar e logo após a competição da 2 desse ano, né, eu já assumi essa função, já estou nela aí praticamente 30 dias trabalhando e estou me adaptando o mais rápido possível. E, cara, e você começa segunda parte da sua carreira em um clube também de planejamento, de projeto grande, praticamente que o Rogério Ceni fez, né? Deixou de ser jogador para ser treinador no mesmo clube. Então, começar no Prudente é um privilégio grande, se considera um privilégio grande, Luiz? Olha, quando você está num clube, eu estou aqui há 3 anos e você encerra a carreira e começa já a trabalhar, é porque nesse processo, os 3 anos, você começa a se identificar com o clube e começa também a conhecer melhor o clube, né? Então você cria uma identidade com o clube e fica, não é que fica mais fácil. Imagine se você assumir uma função num clube que você mal conhece, né? As pessoas que trabalham no dia a dia, o staff, comissão, diretoria, até você começar a conhecer todo mundo, a forma que trabalha, eu acredito que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas aqui não, para mim eu já fui me ambientando desde quando cheguei aqui, conhecendo os profissionais que aqui estão, e também eu sempre digo, né? A gente está sempre para aprender. E os profissionais que já estão na função já há bastante tempo, eu estou sempre junto ali, entendendo todo o processo do que eles fazem, né? As tomadas de decisões também fica mais fácil, né, para você começar a trabalhar, até pelo fato também de ser bem aceito, né? Acho que isso é importante, né? O local que você está, as pessoas te aceitam bem, te respeitam, né? Entendem que você está iniciando uma nova função, porém, entendem também que algumas decisões você acaba tomando e eles compreendem o mais rápido possível, mas jamais tomar decisão sem conversar com todos, sem falar realmente com todos que fazem parte do Grêmio Prudente hoje. Então, assim, para mim, assim, assumir o Grêmio, uma função hoje, para mim é gratificante, né? Faz com que a carreira que eu fiz nesse ao longo do tempo, ela fez eu colher os frutos que eu, né, na verdade, eu plantei lá atrás. Então, graças a Deus, a porta, ela continua aberta aqui no Grêmio e eu estou agora numa função que eu te falei, estou me adaptando o mais rápido possível. E por falar em Grêmio, nesse momento de preparação para a Copa Paulista, a gente tem as equipes já dando as caras, as primeiras contratações, mostrando como vem o elenco na base assim para a competição. E eu queria saber de você, Luiz, baseando-se também como acabou a Série 2, né, ali no bolo dos classificados o tempo todo, acabou ficando de fora do mata-mata ali na última rodada, mas como vem o Grêmio para a competição? Primeiramente, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do Grêmio Prudente para essa competição e como vem se preparando, como vem montando esse elenco para a competição, começa aqui pouco menos de um mês, né? Sim.
Na verdade, nós estamos recomeçando, né? Porque acabou a A2, praticamente nós não ficamos com a grande maioria. Nós renovamos o contrato do Caio Christian, do Jonathan e do Wallace, né? Então são atletas que estão emprestados. Então praticamente começou do zero, né? Hoje nós temos aí praticamente uns 70% do elenco já trabalhando, né? Juntamente com a nossa base, né? Aos poucos aí, acompanhando nas redes sociais, estamos apresentando os atletas, né, na semana. Hoje acredito que a gente vai fazer mais algumas apresentações. E aguardar um pouco mais também as competições que estão em andamento, né? Série D, Série C, para mais para frente aí ser mais pontual nas contratações. Então, nós estamos entrando na terceira semana de pré-temporada, né? O trabalho que o Rogério vem fazendo, né? Que já vem fazendo, né? É muito bom e a intensidade está muito grande, os atletas que chegaram num nível muito bom. E quando você fala em competição, você tem sempre que colocar que vai entrar para brigar. Não tem como você falar que vai entrar só para disputar. Nenhum um clube faria uma situação como essa, até porque o torcedor não vai gostar de ouvir que seu time vai entrar somente para participar. Mas outra coisa que é bem interessante que a maioria pergunta é quanto o Grêmio vai investir numa Copa Paulista. Eu acredito que o valor, independente de você gastar ou não, não é certeza que você vai conquistar algo. Você pode fazer um investimento altíssimo e não acontecer nada. Ao contrário, você pode gastar pouco e conseguir alcançar um objetivo. E o nosso objetivo, com certeza, primeiro ponto é classificar a primeira fase, né? E depois mata-mata e ir crescendo na competição, até porque nós queremos também a Série D do brasileiro, que é um objetivo bem claro, né? Então, assim, eu acredito que as equipes que estão entrando na competição, elas estão buscando isso, né? Então, vai ser uma competição bem difícil. Claro que algumas equipes ainda a gente não conhece muito, que está contratando, até porque não estão em competições, mas o primeiro adversário nosso é o Monte Azul, a gente sabe que eles têm um planejamento bastante sério e vai utilizar bastante jogadores jovens, e não é à toa que foi campeão da Copa Paulista ano passado, então a gente tem que realmente, principalmente, fazer o nosso mando de casa valer, né? Então, o grupo com 5, né? Nós temos um grupo mais difícil, então a gente tem que estar atento a isso. Aí tinha travado. E além de ser um grupo de 5, Luiz, é o grupo, ao meu ver, o mais complicado logisticamente falando, né? Tem Araçatuba, tem Presidente Prudente, tem Lins, aí vem pro 014 aqui, também tem Bauru no 014 e tem Monte Azul. São 5 cidades ali que elas, pela lógica da proximidade geográfica, elas não estariam no mesmo grupo, né? É um grupo mais distante. Preocupa de alguma forma esse distanciamento entre as equipes no grupo? Não, até porque os jogos serão de final de semana, né? Se fosse quarta e sábado, aí sim teria um desgaste maior. E a gente já está bem ciente que Prudente é uma cidade bem distante também, né? Na 2 nós sofremos bastante com isso, com viagens, na 3 também. Mas é uma competição que é necessário pagar o preço, né? Mas eu acredito que a Copa Paulista agora, para a gente, os jogos de final de semana, não é que seja mais tranquilo, vai dar um tempo a mais para a recuperação dos atletas e trabalhar também. Então, são logísticas aí que hoje se torna natural dentro do Grande Prudente. E desconsiderando a logística, mas analisando a força das equipes e pelo que elas brigam, né? Tem o Noroeste, que é uma equipe que se prepara para a Série A1, não tem calendário, então vai montar um time para já disputar a Série A1 ano que vem. Tem o Monte Azul, que talvez viva o melhor momento dos últimos 10 anos da equipe aí, questão financeira, acabou de subir para a Série A2, foi campeão da Copa Paulista, como você mesmo tinha dito. O Araçatuba, que tem um projeto muito interessante, né? De Série A4, aquela coisa tudo mais, é um time jovem, mas sempre vem construindo boas equipes nos últimos 2 anos aí. E esqueci de alguém, o Linense. Série 2 também. Como que você vê a força desse grupo, desconsiderando a logística, então, Luiz? Na verdade, você pegar todas as equipes que estão na disputa dessa competição, elas estão se preparando para o próximo ano também, né? A grande maioria aí está buscando criar uma base já para poder permanecer para o próximo ano, até porque a competição ela se encerra em outubro. Em novembro você já começa a se preparar para 2 no ano que vem, ou o Noroeste para um, independente, né? Então, as equipes elas já estão se preparando para poder já montar uma base para o próximo ano. Então, você pegar as equipes que estão no nosso grupo, todos eles vão disputar A2, A1, então não vai ser fácil, né? Nós aqui também temos essa ideia de também ter uma equipe que, se for possível, manter a maior base possível,
para você não ter no final da competição desfazer todo o elenco e fazer e contratar novamente. Então, nós não podemos também correr esse risco e também dar novas oportunidades para os atletas que a gente tem em casa. Então, você vai ver o Grêmio Prudente hoje com atletas que tem, né, já rodou bastante em competições de primeira divisão de outros estados, da própria A2, A3, com acesso agora recentemente da 2 para 1. Então, a gente sabe que o investimento foi feito pensando na Copa Paulista, mas também com a ideia de A2 para poder você, o quanto antes, ter uma equipe entrosada e principalmente ter o trabalho do Rogério inserido nessa questão. É mais importante a gente fazer uma análise geral no final ali, avaliar do que foi feito, né? E já pensar para o próximo ano, porque a intenção de todos os clubes que estão disputando a dois é ir para a primeira. Então, vamos encontrar um grupo bem difícil. Nós sabemos que as dificuldades elas sempre vão existir, independente de jogar fora de casa ou não. Então, acredito muito que esse grupo nosso, ele é o mais difícil, porque somos 5, né, e sai praticamente 4 classificam. Então, a gente, principalmente jogando em casa, a gente tem que fazer o mando valer, até porque uma competição, se você deixar de somar em casa, você obrigatoriamente tem que vencer fora. E o curioso disso que você falou agora sobre ter uma base é que a última vez que foi campeão foi em 2019, né? E aquela foi a base do time que subiu na Série 2 no ano seguinte. Então, dá para ter a começar a fazer a fórmula do acesso esse ano, então. Na verdade, todos os clubes estão fazendo isso, né? Porque o espaço de tempo ele é pequeno depois da competição termina para começar a pré-temporada do próximo ano. Então, se você pegar hoje, outubro encerra a Copa Paulista, a 2 ela já inicia em novembro praticamente para a gente, porque você já começa a se preparar para um Paulista que começa no início de janeiro. Então, a gente não tem esse tempo, né? A gente não pode perder esse time aí de você deixar para contratar em dezembro, deixar para contratar final de novembro. Então, você contrata agora, né, com os atletas com um contrato até final da 2 com projeção, e já começa a avaliar o mercado para você contratar pontualmente aqueles atletas que você acha que realmente vai trazer um resultado melhor, e a partir daí, quem sai na frente é o clube que vai fazer isso, né? O clube hoje que deixar para contratar novembro e dezembro, não vai conseguir fazer boas contratações. Então, a gente planejou dessa maneira, a intenção é sempre essa, de você sempre largar na frente e tentar trazer o máximo de atletas possível que se entende que ele vai dar recado, dar conta do recado na competição, que é a Copa Paulista, e na 2 também. Então, o clube que faz isso, ele já está pensando lá na frente e com certeza ele tem um ganho maior. E agora, Luiz, vamos chegando aí a 13 minutos jogados da nossa entrevista. Eu aproveito para, nesse final de entrevista, abrir esse espaço para você deixar um recado para o torcedor do Prudente, que a gente sabe que é um torcedor que acompanha. Eu estive lá no jogo do acesso da Série 3. Eu lembro que o pessoal falou que eram mais de 10 horas de viagem de ônibus para estar lá em Santo André. A gente viu a festa, inclusive tem aqui no canal, não sei se você lembra, o vídeo que a gente fez de bastidores. E a gente sabe a força que tem a torcida do Grêmio. Que recado você tem, então, para a gente fechar, para a gente encerrar? Já agradeço a sua participação e por aceitar o convite, mas deixo o espaço para você dar o recado ao torcedor do Grêmio. Eu que agradeço, Gabriel, o convite, né? Estar participando e batendo esse papo com você aí. O recado que eu dou para o torcedor é sempre confiar no nosso trabalho, né? Confiar no trabalho que a diretoria vem fazendo no Grêmio já há 6 anos, até porque os resultados estão acontecendo, né? E não é à toa, o trabalho é sério, o trabalho realmente de pessoas competentes que são da cidade, que estão fazendo um clube, né, o Grêmio Prudente, para representar bem essa cidade, né? Então, o torcedor ele está começando a acompanhar mais o clube, né? Hoje nós temos aí até nossa base com a TV com transmissão ao vivo, então as categorias de base também bastante torcedor. E eu só peço para eles continuarem incentivando, buscando sempre a trazer mais gente, abraçando o clube como eles fazem, e da forma que estão fazendo também é fantástico. Então, o Grêmio Prudente ele está crescendo, a torcida vai crescer ainda mais, e eu acredito que essa proximidade com o torcedor tem que existir, né? Até porque no dia do jogo ali, quem vai fazer a festa é a torcida, e dentro de campo a gente tem que fazer o máximo possível para corresponder às expectativas de todos, né? Então, o torcedor, eu espero que esteja junto mais uma vez para a gente, quem sabe, fazer mais, alcançar mais um objetivo. Acho que isso é importante. Luiz Silva, diretor do Grêmio Prudente,
vocês conhecem ele de outros carnavais aí, nosso ex-goleiro e agora diretor. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado para você também que assistiu até aqui. Já sabe, deixa o like, ativa o sininho, porque durante o mês de maio teremos então todo o panorama das equipes que vão disputar a Copa Paulista. E seu time é um desses, é só esperar que vai aparecer no TSP. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu me vou.